Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, hoje, nesta aula, nós vamos concluir aí sobre o aquecimento global, beleza? Então, a aula passada o professor já explicou para vocês, né? Ou seja, nós já fizemos a parte introdutória, vimos, os gases, que ocasionam aí o efeito do aquecimento global, beleza? Entre eles, nós não podemos esquecer que está o dióxido de carbono e o metano. Falei para vocês que antigamente falava-se muito do dióxido de carbono, porque é um gás bastante comum, que a gente libera aí pelos automóveis, pelas indústrias, etc. Então, nesta época aí, o vilão era o dióxido de carbono. Hoje, logicamente, os cientistas analisando aí, eles chegaram à conclusão que o gás metano, tá? Não pode esquecer disso, que o gás metano, hoje ele é o principal gás que ocasiona, digamos assim, o aquecimento global. Ele é bem mais potente, tá? Do que o dióxido de carbono. É que antes, já se falava aí no metano, e entre outros gases e tal, mas quem estava sempre, digamos assim, em foco era o dióxido de carbono, mesmo porque, tá, pelo Tratado de Kyoto, beleza? O Tratado de Kyoto, ele almejava, ele tinha o objetivo de diminuir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera terrestre para, logicamente, diminuir as consequências aí deste aquecimento desenfreado pelo qual o nosso planeta está passando. Tá? Então, por isso que o dióxido de carbono, por muito tempo, desde o Tratado de Kyoto, lembrando que os Estados Unidos não assinou lá o Tratado de Kyoto, como nós já vimos, certo? Se falava, em dióxido de carbono, em dióxido de carbono, em dióxido de carbono, então ficou aí calcado na mente aí do povo, da população, que o dióxido de carbono, digamos assim, era o vilão, ou até mesmo o único vilão aí do aquecimento global. Mas não é bem assim, nós sabemos que há outros gases, tá? E entre esses gases nós temos aí o que nós chamamos de metano. Então, hoje em dia, o Tratado de Kyoto não está mais vigente. O que isso daí significa? Ele perdeu a sua validade, não podemos esquecer disso, e surgiu um novo acordo climático. Esse novo acordo climático tem esse próprio nome aí, o novo acordo do clima, beleza? E dentro desse novo acordo do clima aí, nós podemos observar que o principal objetivo hoje, além de diminuir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera terrestre, é também diminuir a emissão aí do gás metano, tá? Tanto é que nós não podemos esquecer que os cientistas estão aí bastante preocupados com a aceleração do derretimento aí das calotas polares, onde, logicamente, elas guardam aí grande quantidade de gás metano no seu interior. Então a calota polar funciona como se fosse, certo? Uma tampa que está segurando o gás metano. Então o que acontece? Derretendo esse gelo, e todo esse gás metano irá escapar para a atmosfera terrestre, agravando ainda mais o aquecimento do nosso planeta. E quando nós falamos, logicamente, em derretimento das calotas polares, é interessante nós falarmos também do processo de dessalinização, beleza? Então, o aquecimento global, logicamente, ele vai afetar todas as regiões do planeta de formas aí diferenciadas, nem nós não podemos imaginar que todas as regiões serão atingidas da mesma forma, porque não são formas diferenciadas, mas que irá, logicamente, atingir aí o próprio homem. Então, quando nós falamos em derretimento das calotas polares, nós estamos falando, lembrando, em dessalinização. O que seria a dessalinização? Tá? A dessalinização seria a perca do teor do sal
pelas águas oceânicas, ou seja, o oceano ficar mais doce, tá? Ou melhor falando, menos salgado. Logicamente, se você, né, pega uma água salobra, uma água salgada e você começa a acrescentar nela, né, água que não é salgada, que não tem um grande teor de sal, o que que acontece? Logicamente, o teor de sal irá diminuir. É isso que os cientistas também estão preocupados aí com as águas oceânicas, que todo o derretimento das calotas polares vai provocar, digamos assim, um certo, né, adocicamento das águas oceânicas e, logicamente, em contrapartida, nós temos aí a dessalinização. Tá, mas o que que isso vem a provocar para nós seres humanos? Qual que seria, digamos assim, as consequências dessa dessalinização? Daí nós temos aqui, tá? Então, o que que acontece? A dessalinização vai tornar as águas mais doces e menos densas, né? E uma das consequências é o desequilíbrio do ciclo hidrológico da Terra, lembrando que o ciclo hidrológico da Terra é o ciclo de renovação da água, do planeta Terra, porque a água aí é um recurso renovável, beleza? Então, o que que acontece? Adocicando mais a água vai desequilibrar aí o ciclo hidrológico do nosso planeta. A alteração dos sentidos de algumas correntes oceânicas, ou também pode ser chamadas de correntes marítimas, e nós temos que lembrar que essas correntes marítimas aí, ela é muito importante para algumas regiões do planeta, pois algumas correntes que são quentes não deixa com que algumas áreas, por exemplo, ali da Europa, entrem em um período de glaciação, certo? Então, a temperatura das águas oceânicas, essas correntes marinhas, logicamente é um regulador térmico aí importantíssimo. E com a dessalinização das águas oceânicas, e com a perca dessa densidade das águas oceânicas, logicamente algumas correntes marinhas, beleza? Ou irão mudar o seu rumo, ou não irão existir mais. E logicamente vai afetar aí, digamos assim, o ciclo biológico do planeta Terra, tá? Então nós temos aí algumas espécies que vêm conseguindo sobreviver com o aquecimento global, beleza? Que eu já citei para vocês aí ela passada, mas é muito importante refletir sobre isso, principalmente aqui sobre os ursos polares, que infelizmente muitos ursos polares estão sendo encontrados afogados no meio das águas oceânicas, porque o gelo se desprende e ele sai naqueles icebergs para o meio do oceano e o ursinho ali em cima. O que, que acontece? Chega um determinado momento que o gelo derrete todo, ele não consegue voltar nadando para a massa gelada. Então, o que, que vai acontecer aí? Ele acaba, infelizmente, aí morrendo afogado, beleza? E pinguins também, perdendo o rumo, tá? Da onde, eles têm que ir, afetando algumas algas marinhas que são muito importantes para manter aí o oxigênio do nosso planeta Terra, entre outras vidas marinhas, ou melhor falando, submarinas, tá? Que vão ser afetadas aí drasticamente pelo aquecimento, tá? Da água oceânica e também pela dessalinização. Não podemos esquecer disso. Haverá grandes mudanças na distribuição das chuvas. Nós já podemos, logicamente, aí ver os períodos de seca que alguns países estão passando, secas extremas, pegando aí o nosso país, certo? São secas que nós não tínhamos vivenciados até então, beleza? São Paulo, alguns anos atrás, passou por uma grande crise hídrica, em decorrência aí dessas mudanças das chuvas. Hoje, essas mudanças das chuvas está atingindo diretamente a região sul do nosso país, principalmente o nosso estado. Tanto é que não é segredo para ninguém toda a movimentação que a Sanepar está fazendo para, logicamente, conseguir suprir as necessidades da capital aí do Paraná, Curitiba, que está passando aí por uma crise hídrica. Não tão acentuada como a crise hídrica
do estado de São Paulo, mas é uma crise hídrica que, logicamente, nós temos que citar que está ocorrendo, tá? Principalmente em decorrência da falta de chuva, beleza? Ou das mudanças dos ciclos das chuvas. Logicamente que a ação antrópica aí tem o seu, logicamente, a sua culpa, melhor falando, né? Tem a sua culpa porque ele também não desenvolve atividades, digamos assim, de segurança hídrica, né? Para evitar que ocorra esse tipo aí de falta de água nos grandes centros, beleza, do nosso país aí. Mas o que acontece? O brasileiro ele esquece rápido das coisas, tá? Em São Paulo, né, foram feitas algumas obras de segurança hídrica, mas quando se regulamentou essas obras aí o governo não deu continuidade, tá bom? Ou seja, diminuiu bastante. No estado do Paraná eu não sei como vai se proceder, porque assim, quando volta praticamente a normalidade, as pessoas acabam esquecendo, né, de investir ali em segurança hídrica. Então, no nosso país hoje, né, falta investimento em segurança hídrica, tá? Porque logicamente a nossa climatologia está mudando em decorrência do aquecimento global e também investimento em segurança alimentar, tá? Que nós podemos entrar aí no quesito segurança alimentar em uma outra aula. E, logicamente, como eu já venho falando, né, só para confirmar para vocês, olha só a chuva no território brasileiro. Então, no Brasil, né, os cientistas avaliam que as chuvas se tornarão mais fortes e frequentes na região sul e sudeste. Então, vejam só, quando fala aqui fortes, né, e frequentes, mas quer dizer o quê? Quer dizer que o ciclo da chuva será desequilibrado. Exemplo, vai chover em uma semana aquilo que era para ter chovido em um mês. E a captação de água, logicamente, não irá ocorrer da mesma forma. Beleza? O aumento da quantidade de vapor de água na atmosfera pode aumentar a incidência de raios. Tá? Nós estamos, né, vivenciando aí em determinadas épocas do ano grandes, né, momentos aí de chuva de raios aqui no nosso país. E já no Nordeste e no Centro-Oeste, a tendência é que o cerrado e o semiárido fica ainda mais quente e as secas mais intensas. É o que nós estamos vendo, por isso que, tá? Principalmente o Centro-Oeste, que tem a vegetação de cerrado, cerradão, também chamado de savana brasileira, está passando por um processo aí de incêndio. Em decorrência do que? Em decorrência de longas secas. Então, notem que esses fatos, né, já vêm ocorrendo aí no nosso país em decorrência, logicamente, do aquecimento global. Belezinha? Então, o professor fica por aqui, tranquilo? Vão estudando e a retomada desse conteúdo aí será na nossa live aí sexta-feira. Então, não percam, tá? Participem da aula para vocês logicamente saírem bem afiadinho aí com esse assunto aí, porque é um assunto que periodicamente eles estão cobrando aí nos principais vestibulares do Brasil e também, tá, no PAS, no PSS, e eu cobro também de vocês, beleza? Nas avaliações, nos simulados, então vocês têm que estar antenados aí, tá? No quesito aquecimento global. Beleza? Tenha uma boa semana de estudo e até sexta-feira.